Fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo porque finalmente, galera, acabou a novela Flamengo Felipe Luiz. Foi anunciada a renovação de contrato, né, do nosso grande treinador. O Felipe Luiz fica no Flamengo pelo menos mais 2 temporadas. E vamos ver, galera, a reação aí da mídia palmeirense falando sobre esse assunto, né? Esperavam que o Flamengo não conseguisse, que o Flamengo se embolasse aí com essa negociação e ficasse sem treinador, mas ele conseguiu, né? O nosso Mengão aí consegue estar renovando com Felipe Luiz para delírio de geral, né? Geral com muito medo aí do que o Flamengo pode fazer mais uma vez, porque o Felipe Luiz conseguiu já fazer um ano espetacular e agora para o ano que vem ele com certeza promete trazer algo melhor ainda. Então vamos ver como que os palmeirenses reagiram com essa informação. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Créditos na descrição. Vamos lá. A mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E meus amigos, temos aqui um vídeo extra, um vídeo aí com uma notícia que acabou de ser divulgada. A confirmação da renovação do técnico Felipe Luiz com o Flamengo. A renovação, ela saiu. Depois ali de uma série de capítulos, de idas e vindas, de notícias, né? E de ontem ter esfriado e distanciado a negociação, parece que o Flamengo foi lá, deu um checkmate no Felipe Luiz e as coisas aconteceram e a renovação saiu. A informação que eu tenho aqui é lá das redes sociais da Raíssa Simplício, mas com a notícia sendo divulgada diretamente pelo diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Vamos ver aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz até dezembro de 2027. E aí, José Boto disse: o desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuar o projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas da governança do clube estabelecidas pelo BAP, comentou o José Boto, né, diretor executivo de futebol. A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Felipe Luiz e Flamengo. Rubro-negro, desde a infância, o treinador construiu a relação afetiva profunda com o clube, que se fortaleceu dentro do campo quando defendeu o manto como jogador e segue agora à beira do gramado. Então esse daqui é a divulgação do Flamengo, né, e José Boto sobre a renovação contratual de Felipe Luiz. E assim, eu tinha feito um vídeo ontem extra para comentar sobre isso, né? Falei que o Felipe Luiz estava cometendo um erro ao deixar o Flamengo, porque, bem, lá no Flamengo ele tem toda uma história. Ele chega agora no ano de 2026 com bastante moral para a temporada. Ele vai ter toda a parte ali de continuidade da equipe, né? Então ele vai continuar o trabalho que ele vem fazendo. O que para nós rivais não é uma notícia muito boa, né? Para nós rivais seria até interessante que um outro técnico viesse para que o trabalho fosse meio que, entre aspas, resetado. Mas agora não, agora o Felipe Luiz continua no Flamengo e é tudo aquilo que eu já falei para vocês já. É a questão de ser um bom técnico. Eu acho que é um cara que tem muito a evoluir ainda como técnico dentro do futebol brasileiro. É um bom técnico, pode ficar ainda melhor, sendo muito sincero com vocês. E você tem toda a questão também dele entender o ambiente dentro do Flamengo, de entender o futebol brasileiro, de entender o que a torcida do Flamengo quer. Então é um cara que tem a simbiose da cultura rubro-negra com uma equipe financeiramente muito forte, com uma equipe de jogadores muito acima da média e que tem toda uma estrutura, beleza? Então fica aí logo na manhã um videozinho extra para comentar um pouquinho sobre a renovação de Felipe Luiz com o Flamengo, renovação que saiu aí aos 45 do segundo tempo. Coloca nas opiniões aí o que você, independente se você é flamenguista ou rival, coloca
O que você acha disso e quais são as suas impressões para essa continuidade de trabalho do Felipe Luiz? Para mais um vídeo, e Felipe Luiz renovou com o Flamengo. Tô meio sonolento, meio cansado porque eu acabei de acordar. São 6 horas da manhã aqui em Orlando, então são 8 da manhã para vocês, mas vocês estão vendo o vídeo um pouco depois, mas enfim, foda-se. Vamos falar dessa renovação. O vídeo hoje é mais curto, mais rápido, porque eu já tenho que tô na correria para sair aqui, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder, tiver a opção para você aí, hypar o vídeo, hype também. Tamo junto em busca dos 89 mil inscritos. Felipe Luiz renovou com o Flamengo, acertada a renovação dele. E aí eu acho que eu vou separar, tentando fazer isso quase em todos os vídeos, separar em 2 momentos. O primeiro momento, eu queria falar sobre a negociação e depois sobre o futuro do Flamengo. E o 2026 e 2027. O Felipe renovou até 2027, por 2 temporadas. Tá, vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre a negociação. A quantidade... Que bom que renovou. Falando CPF, CNPJ aqui, que bom que renovou. Acho que é o melhor pro Felipe, é o melhor pro Flamengo. Acho que o Flamengo precisava e precisa experimentar a estabilidade, coisa que o Flamengo às vezes tem dificuldade. Tomara que o Felipe consiga cumprir esse contrato, fique os 2 anos e essa estabilidade faça bem para ele, faça bem para o Flamengo. Só que tem um ponto sobre a negociação que eu queria falar. Cara, a quantidade de vazamentos durante essa negociação não faz bem para ninguém. Não fez bem pro Flamengo, não faz bem pro Felipe. E quando eu digo vazamento, porque é vazamento. Tudo que saiu, e o Eric Faria foi muito bem no post dele lá no Instagram. Aliás, o Eric é um dos melhores repórteres do Brasil, não é sem querer. Tudo que saiu foi vazado. Porque existem 6 pessoas dentro de uma mesa conversando e isso começa a sair valor, começa a sair... mas ele quer receber, mas não quer pagar o auxiliar. Não, ele quer que o auxiliar... Gente, isso aí é meandro de negociação, velho. Isso aí só é possível se alguém que tá lá dentro vaza isso. E o que foi o que aconteceu? Vazou-se. Então, não é bom, não foi bom pro Flamengo, não foi bom pro Felipe. Vai começar o ano já com essa questão para ser chamado de... A gente sabe como funciona o futebol, para ser chamado de mercenário a 2 palitos, espero que não seja. Enfim, então acho que não é bom, que fica o aprendizado para o Flamengo, para próximas negociações e para outros clubes também com relação a isso. Mas dito isso, acho que para a temporada que vem, tendo mais uma temporada, tendo um time cada vez mais na mão, o Felipe Luiz tende a melhorar ainda mais o Flamengo. O Flamengo de 2025, ele é campeão de tudo. Ele é o melhor time do Brasil, acho que da América do Sul, indiscutivelmente. É um time mais sólido, é um time que do meio pra frente foi muito bem também. Só que eu acho que tem algumas questões que eu acho que o Felipe Luiz vai poder trabalhar nesse Flamengo pra temporada que vem, principalmente do meio pra frente com bola no chão. Em alguns momentos da temporada, eu senti o Flamengo tendo dificuldades de se impor diante de alguns adversários. O gol demorava a sair, esse gol do nada saía de bola parada, o que é uma puta questão positiva, né, desse Flamengo. Quando a coisa não funcionava com bola no pé, funcionava na bola aérea. Isso aconteceu em alguns momentos do campeonato. Por exemplo, eu falo muito sobre o Flamengo e Santos, que depois daquele 1-0 a coisa sai, o Flamengo domina o jogo, toma 2 gols no final, mas nem vou entrar nesse mérito, mas o Flamengo destrava depois e vai embora. Então, eu acho que o Flamengo, ele pode ser melhor ainda com a bola no chão. E aí, digo isso, para um desenvolvimento do Samulino, por exemplo, para um desenvolvimento do Carrascal, podendo ter pré-temporada, começando desde o início da temporada. A gente precisa lembrar que boa parte desse time chega no meio da temporada, cara. O Jorginho chega no meio da temporada, o Carrascal chega no meio da temporada, o Samulino chega no meio da temporada. E eu vou esquecer de outros jogadores, com certeza. Passa a ter o Pedro, desde o início do processo, ao invés de ser um Pedro, capenga, tem hora que machuca, tem hora que volta, torcer pro Pedro ficar saudável em 2026 e fazer um 2026 completo, porque isso vai fazer uma diferença muito grande pro Flamengo. Ele já começa com, por exemplo, o Varela já é o lateral direito dele titular o ano inteiro. Você passa a ter 4 zagueiros, o Vitão chegando do mesmo momento, Alexandre também sendo importante. Enfim, acho que é um Felipe Luiz que vai ter mais peças na mão desde o início do ano para poder espaçar, para poder trabalhar com mais calma esse Flamengo. Então, cara, eu acho que para 2026 o Flamengo mais estável me parece ser um Flamengo que vai ser melhor do que em 2025. Não estou dizendo que vai ganhar do que ganhou em 2025, porque podemos ter um Cruzeiro melhor, podemos ter um Palmeiras melhor, o Botafogo melhor, Fluminense, enfim, Bahia. Mas eu acho que será um futebol
melhor em 2026 do que em 2025. A ver, pelo menos tem potencial para isso, com jogadores mais acostumados e tal. Enfim, acho que foi o melhor pro Flamengo, acho que é o melhor pro Felipe Luiz também, porque acho que saísse do Flamengo agora ele ia pegar Porra, se pegasse com muita sorte, não tô dizendo um time específico, né? Mas uma prateleira de Betis da vida. Então acho que é o melhor para ele se desenvolver para chegar numa prateleira um pouco maior na Europa, mais lá para frente, que é o que ele vai fazer. Galera, então é isso aí, né? A gente consegue encarar como uma boa notícia, né? Pelo menos na minha opinião, Felipe Luiz ficar, acho que é a melhor notícia pro Flamengo após esse ano, né? Porque o que ele conseguiu vencer foi algo espetacular. E depois dessa polêmica aí, ficou muito... sei lá, ficou uma coisa incerta, né? Se ele ia ficar, se ele não ia ficar, né? Se ele ia sair, ficou uma coisa muito doida, assim, porque parecia que não seria difícil renovar com o Felipe Luiz, mas se tornou uma novela muito grande. E no Flamengo é sempre assim, né? Mesmo uma coisa que é até mais simples, acaba se tornando uma grande novela, né? E nós sabemos que isso tem a ver pelo tamanho do Flamengo, né? Por tudo que está envolvido ali. Mas eu cheguei a acreditar que o Felipe Luiz poderia sair do Flamengo, pelo que estava acontecendo. Eu achei que isso seria até provável de acontecer. Mas que bom que não aconteceu, que eles conseguiram entrar em um consenso. O Flamengo dando, né, mais valorização para ele e ele também entendendo que para ele nesse momento o melhor lugar é o Flamengo, né? Porque se ele não fica aqui, para onde que ele iria? Quem que ia oferecer para ele o que o Flamengo oferece? Não apenas em quesito financeiro, mas em quesito de ter um bom elenco, ter um time que proporcione para ele jogar da forma que ele quer, né? Para a Europa, dificilmente ele conseguiria um time assim, né? Um time grande, gigante para ele treinar, não. Agora, isso não iria acontecer de maneira alguma. Para ele conseguir, né, esse privilégio, essa possibilidade, eu acho que vai demorar mais alguns anos, viu? Dele fazendo bons trabalhos, aí ele pode, né, arrumar alguma chance aí em algum grande clube, mas por agora é muito complicado ele conseguir isso, e ele tem essa noção, né? Ele é um cara inteligente, é um cara esperto, sabe que o Flamengo vai dar para ele mais possibilidade de desenvolver, né, de estar aprimorando e ser mais vencedor, né? Ser mais vencedor. Quem ganha com isso? O Flamengo, o próprio Felipe Luiz, a torcida, né? E o futebol brasileiro. Todos esses ganham com a permanência do Felipe Luiz no Flamengo. Agora, para os rivais, a gente sabe que vão ficar, né, com certeza, agora transtornados, porque muitos não queriam que ele ficasse, né? Queria que o Flamengo perdesse o seu treinador vencedor. A gente tivesse que buscar algum treinador, fizesse alguma aposta para saber o que é que ia dar. E a gente sabe que, historicamente, o Flamengo, quando faz isso, não dá certo, cara. Quando o Flamengo troca treinador assim, vai pegar outro, é muito difícil. Geralmente dá errado. Geralmente dá errado. E o Flamengo não fez isso, conseguiu, né, manter o seu treinador, o seu grande técnico, Felipe Luiz. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo. Fui.